Bom, agora nós vamos então ver como é que funciona mais ou menos essa questão de regime. A gente vai começar falando em regime transiente, porque regime transiente é o mais simples de a gente entender agora. Eu disse que materiais viscoelásticos, nós temos que, quando falamos de materiais viscoelásticos, nós temos que levar em consideração tempo, certo? Então, o que acontece com esse material com o tempo? Então, regime transiente diz exatamente isso. Nós vamos ver o comportamento desse material antes dele entrar num regime permanente, ou seja, numa situação ainda de transiente, ok? Então, um dos regimes que são usados, um dos ensaios que são usados para testar o material viscoelástico é aquilo que a gente chama de creep. Em inglês creep, em português fluência. Tá bom? É sempre útil, quando a gente está falando de um material, de um ensaio, a gente pensar primeiro na situação mais simples e depois partimos para a situação mais complexa. Então nós vamos começar observando o que aconteceria nesse tipo de ensaio se eu aplicar esse tipo de deformação no material elástico e no material viscoso, no material sólido e no material puramente líquido. Esse tipo de ensaio, ele ocorre, ele é caracterizado pela aplicação de uma tensão constante durante um certo tempo. Então, se eu sei que materiais viscoelásticos têm um comportamento que depende do tempo, nada mais óbvio do que eu falar, não, vou aplicar uma tensão constante e ver qual o comportamento desse material com o tempo. Né? Então, nesse caso, esse gráfico representa, então, no tempo T1, eu aplico instantaneamente uma tensão de uma certa magnitude, mantenho essa tensão por um certo tempo constante, e no tempo T2 eu retiro essa tensão. É similar a, por exemplo, eu pendurar um certo peso no material durante um certo tempo e depois retirar esse peso e medir qual que vai ser a variação da deformação com o tempo. Vamos pensar nos materiais mais simples então, como eu falei. Se eu tiver um material elástico, o que vai acontecer? Nesse caso, estou aplicando a tensão e estou lendo a deformação. O que vai acontecer então isso é típico de material de fluência, de um ensaio de fluência, tá? Um ensaio de fluência eu aplico a tensão e vejo qual que vai ser a deformação. É isso que chama fluência ou creep. Se eu tiver um sólido puramente elástico, no momento que eu aplico minha tensão, eu tenho uma deformação instantânea. Ok? Lembra que um material tipicamente elástico ele não vai esperar para se deformar, ele vai se deformar instantaneamente. À medida que eu mantenho essa tensão, a minha deformação vai se manter constante. Se minha tensão é constante, minha deformação vai ser constante com o tempo. Ele acumulou essa deformação. Ele armazenou essa deformação. No tempo T2, quando eu retiro essa tensão, o que vai acontecer com o material? Ele recupera totalmente a deformação de forma instantânea. Ok? No caso de um líquido viscoso, bom, aqui pode gerar um pouquinho de confusão esse tracejado, mas tracejado nada mais é que uma reprodução, para a gente não ter confusão, certo? Uma reprodução do que acontece na tensão. O que importa para a gente é essa linha vermelha. A linha vermelha que representa para a gente qual é a deformação. O que vai acontecer? Um líquido ideal, no momento que eu aplico a tensão, ele não vai ter uma deformação instantânea. Ou essa deformação vai ser muito pequena, desprezível em termos do que ele vai se deformar com o tempo. Se eu mantenho essa tensão durante um tempo, eu vou ter uma deformação que vai aumentando com o tempo. Eu tenho uma taxa de deformação. Uma tensão aumentando com o tempo, uma taxa de deformação positiva. No momento T2 que eu retiro a tensão, ele não recupera essa deformação, por quê? Eu dissipei essa energia na forma de calor, na forma de atrito, e eu mantenho aquela deformação por um tempo infinito, um tempo indeterminado. Esse material não tem capacidade de recuperar a deformação. Então eu posso pensar aqui como se fosse a mola. Né? No caso do material elástico, como se fosse a mola. O que vai acontecer com a mola?
Eu apliquei uma tensão, deformei a mola, enquanto eu mantenho a tensão aplicada, a mola vai manter aquela deformação, tirei a tensão, ela recupera totalmente a deformação. Aqui, posso imaginar como o pistão. O pistão, do momento que eu apliquei a tensão, ele não deforma. No entanto, mantendo a tensão, esse pistão vai abrindo, certo? Ele vai, só para voltar lá para o pistão, ele vai abrindo, ele vai ter uma deformação constante, ele vai ter uma deformação com o tempo, uma taxa de deformação constante com o tempo, e no final, quando eu retiro a tensão, essa deformação vai ser constante. O pistão, se eu não aplicar nenhuma força externa, ele não vai tender a recuperar a deformação, não vai tender a fechar aqui, certo? E eu tenho uma curva de deformação desse tipo. Okay? Obviamente, a inclinação da curva durante a deformação, ela vai dar a taxa de deformação do fluido. Tudo bem. Relaxação de tensões. Então eu falei que existem dois tipos de... ou melhor, não sei se eu falei, mas existem dois tipos de regime transiente. Um deles é aquele que eu acabei de explicar, que é fluência ou creep. O outro é a relaxação de tensões. Aqui vem a diferença entre eu aplicar uma tensão e ler a deformação e aplicar uma deformação e ler a tensão. Para o material ideal, não existe tanta diferença. Para o material viscoelástico, eu vou ter bastante diferença entre esses dois tipos de situações. Então, na relaxação de tensões, eu vou ver como uma tensão relaxa. Então, o que eu vou aplicar no material é uma deformação. Então, tempo zero. Eu aplico uma deformação instantânea. Eu sei que aplicar essa deformação instantânea em termos reais, ela é impossível, né? Assim, o material não se deforma instantaneamente, mas a gente vai considerar como uma deformação mais rápida possível. Okay? E vamos manter essa deformação com o tempo. É como se eu pegasse essa molinha, aplicasse uma deformação, por exemplo, de 20% nela e mantivesse essa deformação de 20%. Ou, no caso, um elemento de Voigt, assim por diante. O que aconteceria, então, em materiais ideais? Se eu tenho um material puramente elástico, essa tensão, ou melhor, essa deformação vai se manifestar como uma tensão instantânea. Lembra que materiais puramente elásticos têm uma resposta instantânea. E essa tensão que vai se manifestar no material, ela vai se manter constante durante todo o tempo de aplicação da deformação. Certo? A tensão é constante para T maior que zero. No caso ou seja, eu não tenho relaxação de tensões, é isso que significa relaxação de tensões. A tensão ela não relaxa, ela se mantém constante por um tempo indeterminado. Um tempo, se a deformação for infinita, vai se manter por um tempo infinito. No caso de um líquido viscoso, no momento que eu aplico a deformação, eu posso até ter um pico de tensão. Tá? Esse pico de tensão é dado exatamente pelo fato de que eu não consigo deformar instantaneamente, mas eu posso impor essa deformação o mais rápido possível. Só que esse material vai tender a relaxar totalmente essa tensão instantaneamente. Lembra que material viscoso, material líquido ideal, não tem capacidade de armazenar energia, armazenar tensão. Então, no momento que eu apliquei a deformação, instantaneamente essa tensão cai a zero. Então, a tensão para T maior que zero é zero. Então, eu tenho uma relaxação total do material. Ok? E agora para materiais viscoelásticos, ou melhor, não materiais viscoelásticos exatamente, mas para os nossos modelinhos viscoelásticos, nossos modelinhos simples, né? Que agora eu vou colocar a mola e o pistão num arranjo espacial e vou aplicar essa fluência, essa relaxação de tensões para esse tipo de material. Vamos pensar no regime de fluência. Tá? O que vai acontecer? Eu aplico uma tensão no tempo T1 por um certo tempo até T2. No momento T1, o que acontece?
O meu pistão não tem capacidade de responder a essa deformação. Ele não vai deformar. Porém, a mola deforma. Então, eu tenho aqui uma deformação dada pela mola, que é essa deformação inicial aqui, instantânea. Se eu mantiver a tensão constante, essa mola não deforma mais, enquanto tiver essa tensão. O que vai deformar? Vai ser o pistão. E esse pistão vai ter uma deformação com o tempo. Uma taxa de deformação constante com o tempo. Então esse pistão ele vai abrindo. Tá certo? No momento que no tempo T2, quando eu retiro essa tensão, o que vai acontecer? A minha mola vai recuperar a tensão, vai recuperar a deformação que ela sofreu no início do ciclo, ok? E eu vou manter uma deformação constante que vem de onde? Uma deformação por um tempo infinito que vem de onde? Do meu pistão. O pistão não tem capacidade de recuperar aquela deformação que ele sofreu. Inclusive, essa deformação aqui vai ser exatamente igual a essa deformação aqui. Certo? Tudo bem? Então, esse seria o comportamento de um modelo de Maxwell ao ensaio de influência. Já está um pouquinho melhor. Ele já está um pouco mais próximo do comportamento real de um material viscoelástico. O material viscoelástico não se comporta dessa forma. Certo? Mas já é uma aproximação um pouco melhor. A gente vai ver futuramente como é que a gente chega numa aproximação melhor ainda e até um ajuste perfeito entre os modelinhos viscoelásticos e o material ideal. Desculpa, e o material real. Bom, e relaxação de tensões? Como é que o modelo de Maxwell se comportaria numa relaxação de tensões? Então, eu aplico uma deformação com o tempo. Essa deformação ela vai manifestar uma tensão instantânea na mola. Lembra que o meu pistão ele não tem capacidade de responder instantaneamente, mas a mola ela responde instantaneamente. Então, vai aparecer uma tensão instantânea. Ok? E depois, o que vai acontecer com a tensão? Bom, eu estou com essa deformação aplicada, só que agora, com o tempo, o meu pistão vai tender a abrir, vai tender a ter uma taxa de deformação. O que vai acontecer? A minha mola vai relaxando, eu vou diminuindo aqui a deformação da mola, certo? A deformação total do sistema vai ser constante. Porém, com o tempo eu vou aumentando a deformação do pistão e diminuindo a deformação da mola. À medida que eu vou diminuindo a deformação da mola, minha tensão vai sendo reduzida. Ou seja, eu tenho uma relaxação de tensões desse formato. Tudo bem? Bom, se não ficou muito claro, eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais a respeito. Vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Tudo bem? Vamos ver o que acontece então para o modelo de Voigt. O modelo de Voigt é aquele modelo em que eu tenho o meu pistão em paralelo com a mola, onde minha tensão do sistema é a tensão do pistão mais a tensão da mola, e a deformação do pistão é igual à deformação da mola. No caso de fluência, o que vai acontecer? Bom, eu não tenho eu aplico uma tensão por um tempo. No T igual a T1, eu não tenho uma deformação instantânea. Por quê? Eu tenho a restrição do pistão. Se o pistão não deforma, a mola também não vai deformar. Tudo bem? Só que com o tempo, o pistão ele vai tendendo a abrir, vai tendendo a deformar. Então eu tenho um aumento da tensão. À medida que eu vou aumentando a deformação do sistema, minha mola ela vai se tensionando, ok? Ela vai suportando cada vez mais essa tensão. O que vai acontecer então? Eu vou tendo uma taxa de deformação decrescente. Eu tenho uma certa taxa de deformação, lembra que a taxa de deformação é a derivada dessa curva, então essa taxa de deformação é decrescente com o tempo. Chego então no tempo T2, onde eu vou retirar a tensão. O que vai acontecer?
Agora a mola está tensionada, ela vai tender a recuperar aquela tensão, vai tender a recuperar aquela deformação da mola, só que eu tenho a restrição do pistão, que não vai recuperar instantaneamente. Mas com o tempo o pistão vai se fechando. E eu vou ter uma recuperação daquela deformação desse jeito. Se eu deixar por um tempo infinito, eu vou recuperar a deformação totalmente. Tudo bem? No caso de relaxação de tensões, eu tenho um problema para fazer um ensaio de relação de tensões no modelo de Voigt, porque se eu vou tentar deformar instantaneamente meu sistema, o meu pistão vai impedir. Então, não é comum, não é usual eu definir relaxação de tensões para o modelinho de Voigt. Tá? Então, é impossível aplicar deformação instantânea em modelo de Voigt. Então, nós não vamos tratar isso. Eu posso dizer até que essa deformação não é instantânea, essa deformação acontece muito rapidamente. Aí eu posso até fazer essa análise. Mas não é o objetivo do nosso curso, não vamos entrar nesse tipo de detalhe. Tudo bem?